Olá, fera! Que bom que vamos começar o nosso primeiro encontro em História. Temos aí uma longa jornada pela frente, aprendendo um pouco mais sobre História. Bom, vamos ver hoje, em nossa primeira aula, um assunto que sempre tem sido cobrado nos vestibulares. E esse assunto, ele sempre é a primeira questão. Com certeza, qualquer prova que você for abrir aí de vestibular em História, você vai encontrar a primeira questão sempre trabalhando sobre esse assunto. E que assunto é esse, Plínio? O assunto é Estudo da História, ofício do historiador. E fera, quando eu falo ofício, eu estou falando trabalho. Então, a questão ela vai abordar como trabalha um historiador. De antemão, eu queria diferenciar para você o que é professor de História e o que é historiador. Nesse momento eu pergunto, eu estou sendo o quê? Professor de História ou um historiador? Muito bem, fera. Eu estou sendo um professor em História. Por quê? Porque eu estou transmitindo o conhecimento que outras pessoas... eu estou transmitindo a pesquisa que outras pessoas fizeram em História. E como é que trabalha, então, um historiador? Bom, fera, um historiador ele vai trabalhar selecionando informações. Claro, na prova não vai cair selecionando informações. Na prova vai cair catalogando informações. Como assim, Plínio? Catalogando ou selecionando informações? Bom, gente, vamos supor que eu pesquise sobre a seleção brasileira de 1994. Eu vou ter que pesquisar sobre aquele período. Eu vou ter que ter informações sobre aquele período. E qual será então minha fonte histórica? Bom, com certeza, minha fonte histórica será vídeos, minha fonte histórica será áudios, minha fonte histórica será jornais, revistas sobre a seleção brasileira de 1994. Então, o que foi que eu fiz? Eu selecionei informações, eu selecionei documentos, um áudio, um vídeo, um texto escrito, e a partir dali eu vou escrever sobre a seleção de 94. Então, fera, é dessa maneira que um historiador ele trabalha selecionando documentos. Claro, hoje, não necessariamente o documento ele tem que ser um documento escrito. Como eu falei, pode ser um áudio, pode ser um vídeo, ou até mesmo, fera, um som vai servir como uma fonte histórica para um historiador. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês aqui no quadro é o que é história. Fera, de quando em quando, alguns alunos perguntam, Plínio, o que é história? Bom, se você pegar um dicionário em sua casa, você vai encontrar uma definição de história. Se você for à internet, você vai encontrar uma outra definição do que é história. Se você for à casa de um colega, de um parente, e pegar outros dicionários, você vai encontrar outras definições sobre o que é história. Eu, particularmente, gosto dessa definição, que a história é o estudo do homem vivendo em sociedade e realizando trabalho. E quando eu falo, feras, trabalho é esse homem vivendo com outras pessoas, é esse homem produzindo cultura, é esse homem exercendo influência no meio onde vive e é esse homem sendo influenciado pelo meio. Uma outra coisa, alguns alunos perguntam, Plínio, por que a história não estuda os dinossauros? Bom, é só lembrar da definição, que a história é o estudo do homem vivendo em sociedade. Como no período dos dinossauros não havia homem, é por isso que a história não estuda esse homem. Mas um detalhe, fera, a história ela sofreu uma evolução. Lá atrás, há alguns séculos, a história não era como é hoje. Lá atrás era muito diferente. Me acompanha aqui. Você está vendo aqui, ó, surgimento da história. Logo abaixo você está encontrando Antiguidade Clássica. Fera, antes da Antiguidade Clássica, atribuía-se os acontecimentos à vontade dos deuses. Atribuía-se as coisas que ocorriam à vontade dos espíritos. Até que chegou, vamos botar aqui, até que chegou um grego chamado
Heródoto, vamos ver aqui esse rapaz, Heródoto, ele resolveu, de fato, estudar a história. E ele pegou que história? Ele pegou uma história, um acontecimento do seu período, que foi as guerras médicas. Lá na frente, quando nós estivermos vivendo Grécia, eu vou falar um pouco mais sobre o que foi essa guerra médica. Então, Heródoto, gente, ele atribuiu consequência a todos os fatos. Ele atribuiu acontecimentos aos fatos. Ele disse, olha, tudo que acontece tem algo pré-determinado. Então, esse fato, esse acontecimento histórico, ele tem algo anterior a ele, e ele vai ter uma consequência. Essa consequência, lá na frente, vai ser um antecedente para um outro acontecimento. Então, Heródoto disse, não, as coisas, elas não acontecem pela vontade dos espíritos. As coisas, elas não acontecem pela vontade dos deuses. Mas tudo tem um antecedente. Esse antecedente vai gerar algo, e esse algo, esse acontecimento, vai gerar uma consequência. Uma pessoa que foi contemporânea a Heródoto foi Tucídides, que também resolveu estudar uma guerra. E qual foi essa guerra? Essa guerra, fera, foi a guerra do Peloponeso. Lá na frente também, quando eu estiver vendo Grécia com vocês, a gente vai ver o que foi essa guerra do Peloponeso. Eu vou entrar um pouco mais nesse detalhe, por quê? Porque a guerra do Peloponeso foi responsável pela queda da Grécia. Bom, Tucídides também disse, olha, os acontecimentos têm um antecedente e os acontecimentos eles vão gerar uma consequência. Bom, mas a história segue. E a história seguindo, vamos voltar? A história seguindo, a gente vai chegar aonde? Nós vamos, fera, chegar aqui, ó, na Idade Média. E, fera, eu queria chamar a sua atenção aqui para a Idade Média. O período medieval, ou o período feudal, ele vai ser dominado por uma instituição. E, claro, você já deve saber qual foi essa instituição. A Igreja Católica. A Igreja Católica, ela dominava a mente das pessoas. A Igreja Católica, ela dominava todos os aspectos sociais daquele período. Então, a Igreja Católica, fera, ela dizia o que você deveria escrever. A Igreja Católica dizia até o que você deveria pensar. Então, a história nesse período, ela estava baseada em quê? Na vida de santos, na vida de papas, na vida de bispos, padres. Ou seja, a história nesse período ela estava ligada apenas a acontecimentos religiosos. A Igreja Católica ela estava preocupada em estudar a vida de Cristo e a sua vinda. Então, gente, esse período feudal, esse período medieval, alguns historiadores afirmam que a história ela sofreu um retrocesso. Bom, seguindo, nós vamos chegar aonde? Nós vamos chegar na Idade Moderna. E aqui, feras, na modernidade, eu vou ter o quê? Eu vou ter o Renascimento. A história deixa de lado a religiosidade. A história deixa de lado os acontecimentos ligados à igreja. Agora, a história ela volta-se para o homem. A história ela vai se tornar antropocêntrica, ou seja, o homem volta a ser o foco do estudo da história. E quando eu falo homem, gente, é o homem com os outros acontecimentos ao seu redor. Tudo que influencia, tudo que vai mudar, que vai moldar esse homem. Bom, seguindo, nós vamos chegar aonde? Nós vamos chegar aqui, ó, na história positivista. E essa escola positivista, gente, ela vai ter como principal representante esse rapaz aqui, ó. Augusto Comte, ele vai ser, então, o principal representante da escola positivista. E, feras, os vestibulares, eles pegam a partir daí. Dificilmente você vai encontrar uma prova vestibular trazendo sobre a Antiguidade Clássica e sobre o período medieval. É a partir da escola positivista, também chamada escola metódica, onde você vai ter a história sendo abordada nesses vestibulares. E o que é que tinha o positivismo? Feras, se você conversar com seu pai, com seu avô, você vai ouvir muito dos seus avós e dos seus pais dizendo o seguinte: a história é decoreba. Na minha época era decoreba. Por quê? Devido ao positivismo. E por que isso? Feras, a história positivista, ela vai atribuir apenas, ela vai preocupar-se apenas
com personagens, datas e fatos. Quando seu avô ou seu pai ia para a prova, ele ia preocupado com o quê? O descobrimento do Brasil. Esse era o fato. O Brasil foi descoberto. E foi descoberto quando? No dia 22 de abril de 1500. Por quem? Pedro Álvares Cabral. Para seu pai saber disso, Cabral chegou ao Brasil em 1500. Esse é o fato, essa é a data, esse é o personagem. Para ele importava isso. Para a gente hoje, isso é o que menos importa. Saber que Cabral chegou aqui em 1500 é o que menos importa para a gente hoje. Por quê? Hoje a gente está preocupado com o que é que estava acontecendo na Europa para fazer com que Cabral chegue aqui. Então, a escola positivista ela vai atribuir importância a documentos e não é, feras, qualquer documento. São documentos oficiais. E quando eu falo documentos oficiais, são documentos do Estado, do governo. Então, atestado de óbito, certidão de nascimento, certidão de casamento, acordos diplomáticos entre os países. Isso, para os positivistas, servia como um documento histórico. Claro, você pode perceber que a história nesse período ela está muito amarrada, mas para eles, essa história era a mais correta. E o estudo da história segue. E nós vamos chegar aonde? Nós vamos chegar aqui, ó, na escola marxista. Essa escola marxista, gente, ela vai ter como principal representante quem? Claro, Karl Marx. Karl Marx, fera, ele vai mudar a forma de se fazer história. Se antes eu tenho personagens, vamos trazer um Napoleão Bonaparte. Se para os positivistas só importava Napoleão Bonaparte, para Karl Marx ele vai dizer, não, Bonaparte foi importante. Bonaparte tem seu momento na história. Mas Bonaparte só teve importância por quê? Porque ele tinha soldados para lhe auxiliar, para lutar ao seu lado. Então, a escola marxista, ela vai dizer, olha, vamos estudar as massas, vamos estudar o povo. Um outro detalhe que vai ser cobrado na sua prova é que a escola marxista, também chamada de materialismo histórico, ela vai se preocupar com a economia. Karl Marx, ele vai dizer que o motor da história é a economia. Ele vai dizer que o catalisador da história é a economia. Por isso que a história marxista ela está dividida em modos de produção. Modo de produção asiático, modo de produção feudal e modo de produção capitalista. Só que Karl Marx estava um pouco equivocado. Por quê? Não é apenas a economia o motor da história. Claro, para algumas pessoas que estudam história vão dizer, não, é apenas a economia. Mas quando você se aprofunda no estudo, você vê que não é apenas a economia. O que é que leva, fera, uma pessoa a colocar bomba em seu corpo e se jogar na multidão? O que é que leva uma pessoa a sequestrar um avião e lançar esse avião em um edifício? É economia? Não é. Vamos seguir então. Nós vamos chegar aonde agora, feras? Nós vamos chegar aqui, ó, na escola dos análises e na nova história. Fera, agora eu vou ter uma mudança no modo de se fazer história. Eu vou ter uma mudança na forma de se escrever a história. Agora, a história ela está preocupada com os pequenos personagens, com a micro-história. Agora, feras, eu não faço mais a história do personagem e de seus soldados. Eu agora faço a sua história. Eu agora faço a história do seu vizinho. Eu posso até fazer a história do seu cachorrinho. Agora, com a escola dos análises e com a nova história, tudo serve como fonte histórica. Tudo serve como um documento histórico. O seu tênis, a sua calça, o seu corte de cabelo, um óculos que você utiliza, um lápis jogado em uma sala de aula, tudo hoje serve como uma fonte histórica. Eu posso, a partir de uma fotografia que tenha lá um corte de cabelo ou uma calça boca de sino, eu posso determinar qual a década que aquela pessoa viveu. Por quê? Porque hoje aquela imagem vai me revelar
uma fonte histórica, vai me servir, perdão, como uma fonte histórica. Mas um detalhe, feras, é que hoje há também uma forma de um outro documento histórico, que é a história oral. Eu posso pegar um gravador e ir para o interior do Brasil, no interior do Nordeste, e perguntar a uma pessoa que viveu no mesmo período do Lampião, perguntar como é que era viver na época do Lampião. Eu posso pegar um gravador e ir até Santa Maria, entrevistar as pessoas, dizer, olha, o que é que você está sentindo? Como é que foi esse momento? E a partir daquele relato, daquele registro oral, eu escrevi uma história sobre aquela sociedade. Fera, a Escola dos Análises, ela vai dizer, olha, Cabral chegou ao Brasil, mas Cabral só chegou ao Brasil porque algo estava acontecendo na Europa. A Nova História, ela vai dizer, realmente, Cabral chegou ao Brasil porque a Europa estava vivendo a expansão marítima. Só que a Nova História ela vai dizer, certo, estava acontecendo a expansão marítima europeia, mas o que é que estava acontecendo lá no Oriente e o que é que estava acontecendo na América? Porque a América, ela não surge com a expansão marítima. A América já existia nas grandes navegações. Então, feras, o que é que eu entendo com isso? Que a Nova História, ela é uma história mais global. Ela preocupa-se mais com o mundo, não apenas com o fato. Aquele fato ocorreu, certo? Mas o mundo continua girando independente daquele fato. Feras, vamos lembrar o que a gente viu hoje? Aqui comigo. Bom, trabalhei com vocês o que é história. Acabei de falar que a história é o estudo do homem vivendo em sociedade e realizando trabalho. Falei para vocês também que a história, ela sofreu, uma evolução. Ela veio aqui, da Antiguidade Clássica, onde os gregos, eles resolveram estudar a história mais seriamente, atribuindo a um acontecimento um antecedente e uma consequência. Eu venho aqui à Idade Média, onde esse período medieval vai ser dominado pela Igreja Católica. Eu chego na Idade Moderna, onde, com o Renascimento, o homem volta a seu estudo, a seu foco da história. Eu venho aqui à escola metódica, também chamada positivista, onde eu vou atribuir o personagem, a data e o fato. A esses três aspectos eu vou dar minha importância. Eu venho à escola marxista. Karl Marx preocupa-se com as massas, e vai atribuir à economia importância para a história. E eu chego à escola dos análises e a nova